Bom dia a todos. Meu nome é José Roberto Sequieri e eu trabalho na Reafé, que é uma feira de tecnologia assistiva, empregabilidade e esportes adaptados. Essa feira é uma feira onde as pessoas com deficiência vão visitar e vão conhecer todos os fornecedores e todas as novas tecnologias existentes, além de poder encontrar os seus pares, seus amigos e fazer um grande encontro. Reafer.com.br, a gente está já divulgando a feira, nós ainda não temos data marcada, porque a pandemia ainda não deixou a gente reservar essa data, mas vai chegar. Logo, logo a gente vai estar presente com a data marcada da Reafer, que é uma feira para pessoas com deficiência. A gente está aqui com a Maiara ajudando a gente, ela é uma intérprete de língua da ICOM, e nós estamos com o Cid Torquato, que toca ICOM Libras, que vai dizer para a gente, ô Cid, o que é ICOM? ICOM Libras é toda uma série de serviços para atendimento da pessoa com deficiência auditiva, principalmente o surdo sinalizado. Eles têm, eu digo, né, doutora Isabel, que os surdos oralizados, sinalizados, são párias linguísticos no seu próprio país, né, porque eles falam um idioma que é né, reconhecido, só que é pouco difundido, relativamente poucas pessoas falam, e eles acabam sendo párias linguísticos, né? Eu digo, se você soltar um surdo aqui na Barão de Itapetininga ou um chinês, o chinês provavelmente vai se comunicar mais facilmente do que o surdo sinalizado, né? Ele tem muita dificuldade. E os serviços do ICOM vêm para quebrar com isso, para quebrar com essa barreira e facilitar a comunicação, né, com os surdos sinalizados. E as pessoas podem usar o serviço do ICOM através de celulares, através da internet. Como é que funciona isso, Cid? Então, tem uso individual, uso privado, né? Só qualquer surdo, sem nenhum ônus ou pagamento ou qualquer coisa, pode baixar o aplicativo e usar esses serviços gratuitamente onde ele quiser. E o uso comercial é o uso corporativo. Eu, na verdade, estou aí num processo de promoção do ICOM junto com governos e empresas, porque, né, além desse serviço gratuito, quer dizer, a gente vê que as empresas, a gente vê não, a própria LBI fala isso, que elas devem prover esses canais para os usuários. Então, é muito importante que no âmbito, por exemplo, dos bancos, no âmbito da sua atuação, empresas em geral, contratem serviços dessa natureza para que as empresas e os governos consigam atender as pessoas com deficiência auditiva com dignidade. Eu saí da prefeitura em dezembro e abracei esse desafio e viu, doutora Isabel, estou gostando muito, está sendo uma experiência muito interessante, principalmente, sabe o que, Severi? Como eu estou falando com todo mundo, né, com todos os amigos, toda a minha rede. Isso tem sido muito gratificante, porque né, a gente às vezes não se dá conta da quantidade de amigos que nós né, fazemos, construímos, né, ao longo dos anos. Então, num momento como esse, a gente bota um pouco disso à prova e vê e testa, né, essa popularidade ou os contatos com os amigos, e tem sido muito gratificante do ponto de vista pessoal, e a receptividade com relação ao serviço em si tem sido também, eu tenho ficado até surpreso com como as empresas e os governos, né? Acabei de fechar Senado Federal, o TCU já é cliente, como as pessoas que trabalham com acessibilidade e inclusão estão sensíveis a mais recursos para incluir mais gente nesse processo.
Mas nós estamos aqui com a audiência do Enildo Justino, muito obrigado. O Carlos Henrique Silva, inclusive, ele está procurando emprego para PCD, ele é de Guarulhos, está procurando em Guarulhos ou em São Paulo. Carlos Henrique Silva, manda o seu e-mail, coloque aqui no grupo aqui para as pessoas saberem onde te encontrar. O Edson Cavalcante também está assistindo, o Israel de Souza está assistindo, mas Isabel de Loureiro Maior, que alegria revê-la, que alegria ter você aqui com a gente. Você sabe que num papo que estava tendo eu, o Cid Torquato e o Rodrigo Rosso, da revista Reação, nós estávamos conversando e a gente teve a ideia de criar esse movimento através dessas entrevistas chamado Vida Acessível. O que nós vimos naquele momento foi o seguinte, Isabel, que as pessoas todas elas vão acabar sempre tentando cuidar de si. E uma pessoa com deficiência, ou ela nasceu com deficiência, ou ela adquiriu uma deficiência durante a vida, 90% das pessoas acontecem isso, elas também cuidam de si, e cada um vai cuidar dentro do jeito que pode, vai se virando, e como o Cid faz, como você faz, como a nossa amiga da vista anterior, a Cidinha Silveira, lá de Goiânia, também faz. Agora, algumas pessoas, além de cuidar de si próprio, cuidam dos outros. E aí são poucos que fazem. E é por isso que a gente criou esse programa Vida Acessível, para falar dessas pessoas que fazem por si e fazem pelos outros, e fazem com gosto e fazem com amor. E você é uma dessas pessoas que fez e faz e continua fazendo e não mede nunca. Certo, Cid? Com certeza. A doutora Isabel, eu sou fã dela há muitos anos, né? Muito antes de terem essas lives, porque a doutora Isabel é muito requisitada também nas lives, né? Todo mundo aí do universo da deficiência, né? da inclusão, quer ter a oportunidade de conversar com ela né, desfrutar do amplo conhecimento que ela tem, e não só isso, né? Porque tem gente que tem conhecimento, mas tem dificuldade de transmitir. A doutora Isabel, uma conversa com ela é uma aula, né, de inclusão né, e uma aula do que a gente deve fazer para se envolver nesse processo né, e agregar e contribuir e tudo mais. Então, para mim é um prazer duplo estar aqui, né, pelo meu carinho pessoal, né, pela minha admiração e pela admiração de todos, né, pela figura que ela líder, né, dessa liderança que ela é para o Brasil inteiro. O Rodrigo Rosso está pedindo para mim mandar um grande abraço para a doutora Isabel. Ele está hospitalizado, ele está com o celular lá, com o link prontinho para entrar, e vai tentar entrar, mas nesse momento o próprio médico que o atendeu chegou no seu quarto, então eles estão conversando, mas ele vai tentar entrar para vir dar um abraço aqui. Mas, doutora Isabel, primeiro, bom dia, e segundo, diga para a gente, como é que a senhora acabou ficando com deficiência? Bem, cumprimentar vocês todos, bom dia à nossa intérprete de Libras, Maiara, muito obrigada, José Roberto Sevieri, Cid Torquato e também o Rodrigo por esse convite amável. E vocês são os primeiros a me entrevistar na minha nova idade, que eu fiz 67 anos ontem, né? Então, estou inaugurando aqui e aproveito para agradecer a todas as mensagens de amigos, de companheiros, de vários locais em que eu trabalhei durante uma vida bastante longa, tanto como médica, como gestora governamental, tanto aqui no Rio como lá em Brasília, e agradeço a todos as mensagens recebidas. Para mim é um prazer conversar com vocês, porque já os conheço há muito tempo, sei da capacidade de trabalho de cada um. Com o Cid, o ano passado, fizemos, né, Cid, várias lives. Ele é um explorador de doutora Isabel e de outros, né, que participam dessa vida. Mas foi muito bom também. Fizemos várias das reuniões, que é a maneira de mantermos todos em harmonia, todos mantendo
o conhecimento fluindo, né? As informações fluindo, principalmente, porque tivemos muitos sustos do ponto de vista da gestão e do ponto de vista das leis e decretos que vão surgindo no país, e se a gente não comunicar rapidamente e não tentar justamente explicar, a maioria das pessoas, sejam elas com deficiência ou os demais ativistas e familiares de pessoas com deficiência, acabam não sabendo. Então, a importância desse papel de vocês que promovem essa possibilidade de nós estarmos aqui. Mas você é muito curioso, você quer saber como eu comecei, né? Eu sou. Pois é. Na verdade, eu comecei antes do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi em 1981. Nós estamos fazendo 40 anos esse ano, acho que é um bom tema aí para um próximo programa, né? Um bom tema, que já ficou mostrado naquele filme que nós fizemos, História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, que 1981 foi um ano muito importante. Mas eu me tornei uma pessoa com deficiência depois de uma cirurgia, que foi muito mal sucedida. E em 1976, num período em que não havia legislação nenhuma sobre pessoas com deficiência. Eu já era estudante de medicina, já estava no final do 4º ano, e tive que ficar um período internada, como era o comum daquele período. As pessoas ficavam nos centros de reabilitação por muito tempo, eram demorados os tratamentos, bem diferente do que é hoje, mas não diferente do ponto de vista da necessidade da reabilitação, que continua sendo a mesma, só que nós temos mais recursos e mais equipes atualmente. Mas naquele tempo, tanto São Paulo como Rio e a maioria das capitais, a maioria não, mas pelo menos a metade das capitais do país já tinha alguma coisa. E aqui no Rio eu fiquei internada por mais de 6 meses. Depois eu voltei a andar, porque foi uma lesão medular cervical, quer dizer, no nível do pescoço, mas incompleta. Então eu voltei a caminhar com uma bengalinha, daquelas bengalinhas chamadas de bengalinha de velho, né? Que era como se chamava na época, e eu com 22 anos de idade, 23 quando eu voltei a caminhar, terminei a faculdade de medicina, já caminhando, na minha própria turma, me formei em 78, 79 e 80 eu fui médica residente da BBR, o Centro de Reabilitação, no qual eu fui tratada. Então, é uma vida que foi rápida, passei assim de paciente a médica da instituição muito rapidamente. E logo a seguir, já em 81, depois de terminada a residência, foi o Ano Internacional. E eu já estava no movimento, eu comecei no movimento em 77, com 6 meses de lesão medular, eu já fui colocada no movimento das pessoas com deficiência, e achei muito importante. Na verdade, foi um impulso à minha própria recuperação, lutar por alguma coisa que eu acreditava ser necessária e que, na verdade, como estudante de medicina, eu não conhecia nada. E naquela ocasião, pouquíssimo era falado nos cursos de medicina sobre o processo de reabilitação de qualquer tipo de deficiência, né? Mas antes dessa operação, você queria ser médica fisiatra ou isso Não, eu nem sabia depois? da existência, nem sabia, né? Nem conhecia. Queria ser, ainda não sabia, na verdade, o que eu queria ser. Eu era muito boa na parte cirúrgica, né? E gostava muito de obstetrícia, mas gostava muito de neurologia também, e gostava de clínica médica. Ainda estava na dúvida, ainda não tinha a minha definição. 4º ano você não precisa estar com a definição. Já tinha algumas coisas que eu tinha afastado, mas outras eu ainda não tinha certeza. Seria no campo da clínica ou da parte cirúrgica. Quando a minha lesão afetou mais o braço direito do que os outros 3 segmentos, né? E então, cirurgia ficou uma coisa que precisei repensar. Embora eu tenha voltado a caminhar, mas cirurgia já não seria o ideal para mim. Mas como eu podia escolher outras coisas, eu escolhi neurologia e depois, obviamente, a fisiatria, que é a medicina de reabilitação, a qual eu me dediquei diretamente
e por 21 anos trabalhei como médica fisiatra aqui no Rio de Janeiro, tanto no antigo INAMPS, que era antes do SUS, né, que nós fiz prova para a médica federal, em 82, depois em 84, e fiz prova para professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a minha alma mater, né? Então, com muito orgulho, eu fui professora da faculdade na qual eu me formei. A Débora Lembe está com a gente aqui dizendo: doutora Isabel, uma das melhores falas do curso de especialização em acessibilidade cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Rita Gomes está dando os parabéns pelo seu aniversário, Isabel. Obrigada. Flávia Pope, bom dia, que prazer. Cid e Isabel, que dupla dinâmica. Verdade, Flávia, uma dupla espetacular. Luiz Abiazeton está dando uma boa tarde também. Ele é surdo e ele é conselheiro da CMPD na Prefeitura de São Paulo. Lamento que, porque não apareceu nada a legenda. Ele está perguntando da legenda. Depois o Cid vai explicar. Luiz Alberto Rufeil, parabéns pelo aniversário, senhora Isabel. O conselheiro da cidade de São Paulo, CMPD, e head do Comitê de Educação e Inclusão para Todos na Acessibilidade, influenciador voluntário na ação da cidadania. Mas a minha pergunta, Isabel, quer dizer, você se formou fisiatra, você entrou no movimento e você chegou a ser médica, consultoria, consultório, atendeu clientes? Claro, o tempo todo, 21 anos, como eu já disse, né? Não só no centro de reabilitação, tanto no Rio como em Niterói, como também onde havia, na parte de gestão da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, a convite, porque eu sempre fui médica do governo federal, e como professora de medicina dentro do hospital universitário, atuando tanto no ambulatório como nas enfermarias. Então, foi uma vida bastante ativa. E naquela ocasião eu podia me deslocar de automóvel, de um lugar, de um hospital para outro, então era o dia inteiro, sem parar, né? Tanto meu marido... Quando uma pessoa com deficiência recebia uma outra pessoa com deficiência para cuidar dela, eles se assustavam, porque a gente sabe que isso há esse tempo atrás existia muito preconceito, como existe até hoje. Mas o preconceito era muito maior, né, Cid? Muito. Na verdade... Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Pelo fato de eu caminhar no meu cuidado ao lidar com pessoas, por exemplo, com lesão medular ou outras deficiências mais severas, especialmente da área física, né, da deficiência física, que é a área em que milita, e também a deficiência múltipla, onde as pessoas com paralisia cerebral são os nossos pacientes. E dentro da fisiatria, o meu ramo era muito mais ligado à área da neurologia do que de outras, embora você veja todos os casos do aparelho locomotor. Mas o meu eu gostava muito dessa parte e me dediquei muito à lesão medular. A minha preocupação era o contrário, que as pessoas imaginassem que, pelo fato de eu ter tido uma lesão na medula e ter voltado a andar, que isso era o comum, quando nós sabemos que não é o que mais acontece, né? Nós procuramos com que as pessoas tenham autonomia, tenham independência, junto com a tecnologia assistiva, que cada vez agora é mais pujante e está presente, mas naquele tempo não existia menos, né? Durante esse período todo, esses últimos 4 décadas, é que nós tivemos essa evolução tão grande, também para os pacientes amputados, houve uma diferença muito grande. Então, a minha preocupação é que eles pudessem se espelhar na minha, digamos assim, na minha vontade de continuar vivendo e trabalhando, isso sim, eu sempre fiz questão e indicava os centros de vida independente aqui no Rio de Janeiro, os clubes, tudo que havia, né? Eu era muito também ligada ao grupo dos esportes, de pessoas com deficiência, não eu não sou desportista, só sou de assistir, mas fui médica, fazia classificação de atletas e tudo mais. Então, procuravam que as pessoas que estavam sob meus cuidados que pudessem ter a vida mais plena possível, mesmo antes de nós termos na Constituição brasileira as primeiras regras sobre as pessoas, os direitos das pessoas com deficiência, que só foi acontecer em 1988, né? Que antes disso nós basicamente não tínhamos nada.
Então, essa luta de formar as associações, de pensar como deveriam ser as leis, foi o meu trabalho inicial, mas paralelo ao meu trabalho de médica. Então, foi um período em que, às vezes, eu estava mais no movimento, em outros momentos, não, porque também tinha que cuidar da minha carreira médica, né? Tinha que cuidar do sustento, tinha que cuidar da formação, do mestrado. O primeiro livro escrito sobre sexualidade da pessoa com deficiência no Brasil, em língua portuguesa, foi a minha tese, minha dissertação de mestrado, em 1987, quer dizer, já há muitos anos atrás. E ainda hoje, esse assunto, de vez em quando, o pessoal diz que ainda é um tabu. Imagine, né? Se a gente já não tivesse começado a tratar do tema lá atrás. Mas é isso. Eu queria, Severo, eu tenho uma pergunta aqui, dessa época lá de trás, ainda nos primórdios. A senhora participou da criação do CVI aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Participei. O CVI foi criado em 88. Eu queria que a senhora contasse um pouco, porque o CVI é tão significativo, eu acho, não é, para a história do movimento da pessoa com deficiência no Brasil, né, de onde surgiram várias lideranças, além da senhora, que eu tenho curiosidade, eu não conheço a história, eu queria conhecer melhor. Ok. Antes que eu esqueça, eu queria agradecer aos que se manifestaram, que o Severo já leu, pela mensagem de feliz aniversário ainda recebidas, e também mandar um grande beijo para a minha amiga da Flávia Pop, que está aí nos assistindo, que a Flávia está com Covid se recuperando, então é mais uma, né? Graças a Deus está em ótima recuperação. Um beijo grande para a Flávia. Bem, o CVI já existia nos Estados Unidos. Começou lá em Berkeley, na Califórnia, e a Rosângela Berman, que foi minha companheira desde o tempo em que estivemos internadas no mesmo período, aqui no Centro de Reabilitação da BBR, a Rosângela recebeu uma bolsa e foi fazer um estágio, e conheceu o que era o Centro de Vida Independente, que era uma nova proposta de pessoas com deficiência, trabalhando para pessoas com deficiência. Então, não era nem uma associação só de ativismo, de direitos, nem era uma associação só de prestação de serviço. Era um misto das duas coisas, mas contanto que todo o gerenciamento, toda a coordenação, tudo que fosse desse novo tipo de organização fosse a partir de pessoas com deficiência para pessoas com deficiência. Essa foi a grande diferença. E trouxe o conceito de aconselhamento de pares, que é extremamente importante, porque nós, na verdade, como equipe de reabilitação, somos capazes de fazer muito pelas pessoas que estão sob os nossos cuidados. Mas eu acredito perfeitamente em que, quando você vê uma outra pessoa, como eu vi, logo que ainda estava internada, os mais antigos do que eu, com aqueles carros adaptados daquela maneira ainda bem tosca, bem artesanal, quando eu via o Zé Carlos, que já não está entre nós, o Celso, e as pessoas mais antigas do movimento, andando de carro adaptado, era ali com eles que eu aprendia. Via como é que eles estavam vivendo fora do centro de reabilitação. Então, isso é muito importante, e até hoje isso faz uma diferença muito grande. Daí, nós incentivarmos que os centros de vida independente continuem e sejam retomados, se possível. Aqui no Rio de Janeiro está funcionando, funciona em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, né? E é um trabalho muito interessante, que eu até hoje sou apaixonada. Então, foi em 1988, viu, Círio? O primeiro. Sim. E depois é que se espalhou um pouco pelo Brasil, e chegamos a ter 10 ou 12, ou até um número talvez maior, e houve o CVI Brasil, que foi presidido pelo Alexandre Baroni, que depois também foi presidente do CONAD, que eu acredito que vocês se lembrem, conheçam. Sim. Né? Baroni também já se recuperou da Covid, a irmã dele também já está recuperada, trazendo as boas notícias. E aí está. Então, todo esse trabalho de centros de vida independente
impulsionaram o movimento. E foi com o Centro de Vida Independente aqui do Rio de Janeiro que, em 92 e em 95, foram feitos os primeiros grandes encontros de pessoas com deficiência, de onde veio depois a nossa inspiração para fazer as conferências nacionais. Então, aprendemos muito com o CVI. CVI fazia de tudo, desde mexer na planta física da cidade do Rio de Janeiro, era consultor para a área governamental, era apoiador de outras organizações e prestava os serviços. E, naquele tempo, como nós ainda não estávamos com a legislação de cotas em vigor, né, que a lei a 8.213 é uma lei de 1991, então o CVI também fazia o papel de empregador das pessoas com deficiência e colocava, então, as pessoas nas empresas, mas através de um convênio com o Centro de Vida Independente. Que nós sabemos que isso não é o ideal, mas era o que era possível. Bom, era o começo, né, um processo. Exato. Mas eu tenho, assim, grande curiosidade, porque foi do Rio de Janeiro, né, do CVI do Rio, que surgiram, né, que dali saíram algumas das principais lideranças nacionais até hoje, né? Então, né, principalmente a senhora e a Rosângela, que depois acabou indo morar nos Estados Unidos, né, e trabalhar na Unesco, né? Unicef, exatamente. Unicef. Então, eu gosto disso porque é um aprendizado. Essa questão do associativismo, né, ele é interessante estudar isso, porque ele não é fácil. A gente sabe que não é fácil criar e manter uma associação. O associativismo é complexo porque ele exige, em geral, a participação das pessoas, né, o exercício do associativismo. Não é todo mundo que tem isso em si, e a dinâmica, muitas vezes, mesmo para quem está imbuído da coisa, a dinâmica das associações e entidades, muitas vezes também é complexa, não é fácil você dirigir uma entidade, né? A boa parte das entidades que a gente conhece, elas têm problemas de gestão, né? Tem problemas sérios de gestão. Então, e o CVI foi um grande, né, até hoje, depois de tantos anos, né, o CVI ainda é sempre mencionado em tudo quanto é conversa que tem, como quando a gente fala de entidades e associativismo e tudo mais. Então, eu acho que era por esse diferencial de nós termos também a prestação dos serviços para todos os tipos de deficiência. Então, não era algo segmentado, né? Era algo em que todas as pessoas com deficiência eram atendidas naquilo que precisavam. E também os cursos para preparar cuidadores eram feitos, e também as pessoas com deficiência eram orientadas para saber lidar com os cuidadores, para fazer para que o cuidado fosse em relação às suas necessidades, e não em relação ao seu direito de escolha e de independência e autonomia. Então, esses eram pontos assim, extremos, mas eu acho que talvez o maior diferencial tenha sido também o aconselhamento de pares. Também estamos com a audiência aqui, a Sueli Ingaúnes. Está dando bom dia a todos. Feliz aniversário, senhora Isabel Onessucói. Bom dia, pessoal. Alegria em vê-los. Parabéns, doutora Isabel. Esther Rosenberg Tarandashi. Doutora Isabel, parabéns pelo seu aniversário. Sua história e seu trabalho é um exemplo e o Cid é um desbravador de desafios. Adele Grupo Chaveirinho. Evandro Guimarães, bom dia, queridos. Satisfação em vê-los ao vivo. Parabéns e muitas felicidades, doutora Isabel. Flávia Pop mandou um coração gigante. Maria Filomena André, bom dia, parabéns, doutora Isabel. Flávia Pop de novo, quem desdobrou em nada sobre nós sem nós. Bruno Beraldi está aqui, o nosso futuro vereador. Obrigado por estar com a gente, dando parabéns para todos. Mas uma pergunta, doutora Isabel. Além de médica e cuidando das pessoas com deficiência, também virou professora. Antes de virar uma médica fisiatra, nunca tinha ouvido falar disso. Foi aprender na operação. Depois que virou professora, você encontrou muitas outras Isabels por aí?
Não, na verdade, não. Na verdade, eu acho que eu era, só tinha, tive um professor que utilizava cadeira de rodas, um professor que foi, para mim, foi, digamos assim, uma inspiração, né? Porque se eu não voltasse a andar, pelo menos eu tinha certeza de que alguém poderia ser professor da Faculdade de Medicina, o professor Francisco Duarte, da Anatomia Patológica, e depois nós tivemos José Carlos Moraes, que faleceu ano passado, né? Foi como presidente do CVI, e era também um patologista da UFRJ. Então, mas eu tive muito apoio na ocasião dos professores, não posso deixar de falar do meu namorado na época, que era um colega da faculdade de medicina, meu marido, né, muitos e muitos anos, o doutor Cláudio Maior, que trabalhou muito para que os professores entendessem que eu queria fazer prova. E eu fazia a prova para vocês entenderem como as coisas são importantes, que a gente saia do empirismo e tenha os direitos garantidos. Mas mesmo quando a gente não tem, a gente não deve deixar de lutar. E se perde um direito, a gente volta a recorrer. O que eu quero dizer com isso é que, como eu já falei, naquela ocasião em que eu tive a deficiência, que é internado, não existia nada, mas assim mesmo os professores iam ao hospital e eu fazia a prova oral, que eu não podia ainda escrever, eu não mexia novamente o braço esquerdo, né? Que eu era ambidestra, né? Então um braço ou outro, o que viesse a mexer, qual foi o que eu comecei a responder. Mas naquela ocasião era a prova oral que eu fazia, com o apoio dos professores. Mas não havia outras pessoas militando que tenham participado diretamente, a não ser o Zé Carlos e eu, mas o Zé Carlos ainda não era. E um outro colega que sofreu um acidente, Hilton Lobato, ontem me ligou, um grande amigo, fez residência comigo, é médico fisiatra também, cadeirante, e está nativo até hoje, não quer se aposentar, está nativo até hoje, aqui num grande hospital, que é o Instituto Nacional de Traumatortopedia, do governo federal aqui no Rio de Janeiro. Então, agora nós temos um maior número de médicos com deficiência, com a alteração da legislação, e vocês sabem que desde dezembro de 2016, aquela legislação de ação afirmativa para as cotas, né, das universidades federais passou também a incluir as pessoas com deficiência, então agora o número de pessoas com deficiência na universidade e também nos cursos de medicina vem aumentando. Mas eu fui uma professora com poucos alunos com deficiência, poucos colegas com deficiência e poucos alunos com deficiência, não que já não existissem na universidade, mas é porque no curso de medicina, que é mais elitista, a verdade é essa, né, acaba não havendo uma oportunidade grande para as pessoas com deficiência, que está sendo corrigido agora, recentemente. Mas você pegou, você acabou, doutora Isabel, nesse momento, você já era uma pessoa conhecida no Rio de Janeiro, uma professora da universidade, uma médica fisiatra, tendo seus clientes, você era conhecida no Rio de Janeiro, mas não era conhecida nacionalmente. De repente... Até que era, viu, Sabia? Mas aqui ali, mas de repente vem Brasília. Cid, conta aí como é que foi. Boa pergunta, né? Eu também quero saber. Como é que você chegou lá? Quem me contou, doutora Isabel, só um pouco dessa história de Brasília e tudo mais, foi o nosso querido Vanilton Senatore, né? Que esteve com a senhora lá, né, nos primórdios também. Então, eu sei algumas passagens, mas essa história é interessante, por favor. Na verdade, o que eu quis dizer é que eu já era conhecida, porque como eu trabalhava aqui na Secretaria de Estado de Saúde, foi antes de o Ministério da Saúde instituir uma coordenadoria de reabilitação de saúde da pessoa com deficiência, que é o nome dado hoje. Né? Aqui o Rio de Janeiro... Primeiro se passou pelo governo do Estado. Começou aqui no Estado do Rio de Janeiro e aí em São Paulo, estadual, com a Ana Rita de Paula, que é psicóloga, né, doutora, que coordenava. Então, nós duas éramos coordenadoras no Rio e em São Paulo, que eram as primeiras
As primeiras coordenadoras. Aqui começou em 1990, que eu fui convidada e passei a trabalhar também nessa secretaria estadual, como médica convidada, né? Mas não sem perder meu vínculo com o governo federal. E aí, quando conseguimos que a professora Maria de Lourdes Canziani, que era a coordenadora da CORD, porque a CORD já existe, na verdade, desde 1986. A CORD é de 86. 86, e era Tereza Costa do Amaral, que foi a primeira coordenadora, também uma carioca. E Tereza fez com que vários professores da universidade aqui do Rio, a UFRJ, éramos 8 professores que ficávamos à disposição para dar consultoria na área da formação das políticas de saúde para pessoas com deficiência. E depois depois da Constituição, veio a Lei 7853, que é a famosa, conhecida como Lei da CORD, mas, na verdade, é a da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, nome da época que eu estou falando, né? Então, ali, em 89, que essa legislação mudou o governo, entrou a professora Maria de Lourdes Canziani, e ela realmente deu força para que pudessem os outros ministérios, que esse era o papel, sempre foi o papel da coordenadoria, era fomentar que em cada ministério houvesse um núcleo de políticas públicas voltados à pessoa com deficiência, obedecendo o que diz a Constituição brasileira. Isso tudo eu estou falando já, antes da Convenção da ONU, né? Essa é coisa bem, bem anterior. Então, quando Brasília foi montar, veio ao Rio e foi a São Paulo para justamente verificar o que nós já fazíamos. E o que nós queríamos naquela ocasião é que houvesse uma mudança em Brasília para que pudessem existir nas tabelas do SUS, do Sistema Único de Saúde, os códigos para justamente o processo de reabilitação, quer dizer, o custeio do processo de reabilitação e a concessão dos equipamentos, que não existiam. Nós não tínhamos nem fabricação, vocês devem lembrar dessa história antiga. Não havia fabricação de cadeira de rodas no Brasil, nem nada. Não havia prótese de qualidade, não havia bengalas, não havia nada disso. A minha própria cadeira de rodas foi uma cadeira comprada, meu pai teve que importar da Inglaterra para ser uma cadeira de melhor qualidade, porque não tinha, né? Mesmo manual. Nem se fala em cadeira motorizada, isso obviamente que não é dessa época. Mas quando conseguimos fazer com que houvesse essa mudança, aí nós pudemos utilizar o recurso financeiro que do SUS, tanto no estado de São Paulo, como no estado do Rio de Janeiro, e posteriormente nos outros estados, que foi quando eu comecei, junto com a doutora Sheila Miranda, que foi a primeira coordenadora em Brasília, nós começamos a fazer o trabalho de ir aos estados para montar essas várias coordenadorias dentro das secretarias estaduais de saúde. Então, foi assim que eu comecei a conhecer o Brasil, além de médica, como gestora da política de saúde. Mas vocês querem saber como é que eu cheguei depois? E quando é que Nesse período todo, eu morava no Rio, mas ia 2 vezes, uma vez, 2 vezes por mês, a Brasília para poder participar dessas reuniões. Depois de um acidente, um segundo acidente, uma queda, em 1997, é que eu voltei a usar cadeira de rodas. E aí ficou difícil para mim clinicar, porque eu estava habituada a fazer isso na posição de pé. Não quero dizer que médicos em cadeira de rodas não possam fazer. Não é isso. Eu é que não tinha o hábito e pela dificuldade de movimentação do braço direito ficou muito difícil. Vai trabalhar sentada como médica, né, para examinar as pessoas de forma adequada. E aí eu resolvi fazer um outro concurso público e fiz o concurso para gestora governamental, especialista em políticas públicas e gestão governamental no ano de 99. E fui fazer o curso em Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública, e, posteriormente, assumi como gestora governamental em 2000. Daí é que eu fui para a Secretaria Nacional de Assistência Social, depois fui para o próprio Ministério da Saúde,
e fui depois convidada pela Tânia Almeida, que estava na Secretaria de Direitos Humanos, tinha sido coordenadora da CORD, fui convidada em 2002, já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, para assumir a CORD, que estava bem pequenininha e tinha muito trabalho a ser feito. E nós queríamos fazer uma transição de governo, fosse adequada para que as políticas ganhassem força. E aí que eu entrei para a CORD, foi em 2002. Evandro Guimarães está com a gente, ele está dizendo que o MEC precisa se reorganizar em relação à acessibilidade física e ao conteúdo acadêmico nas escolas e universidades. Da mesma forma, o MCTI em relação à TA. Esther Rosenberg Tarandashi está dizendo que é uma sugestão importante também, uma entrevista com a Ana Rita. Ela está falando para a gente entrevistar a Ana Rita. Depois o Cid vai me dizer quem é a Ana Rita, para a gente achar a Ana Rita para falar. Mas, Isabel, daí você foi convidada para tocar o CONAD, né? A CORD era uma consultoria da Presidência da República, né? Conta para a gente aí. A CORD, né, era, como eu disse, em final de 2002, eu fui para lá em agosto. Na verdade, me chamaram antes, mas eu estava terminando um trabalho que era de capacitação de conselheiros de saúde no Ministério da Saúde, e pedi um prazo para pensar, para poder ir depois. E acabei indo só mesmo no final do ano, em agosto de 2002, e assumi essa coordenação. E trabalhei até dezembro de 2010, onde nós conseguimos, durante esse período, foi um período bastante interessante do ponto de vista do cenário internacional e também nacional, porque nós conseguimos trabalhar com vários ministérios, tanto na saúde como na assistência social. A implantação do BPC já tinha sido feita, então foi só a complementação do que faltava, mas muita coisa da educação, a educação especial, especialmente a partir de 2003, 2004, 2005, foi se firmando até sair a legislação de 2007 da política de educação inclusiva, e o grande trabalho que eu tive a oportunidade de levar o Brasil a participar, e estive durante o período da discussão na ONU, para que nós tivéssemos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E graças às boas influências, nós conseguimos fazer com que no Brasil fosse feita a votação como emenda constitucional, né? Então, esse eu acho que foi um grande trabalho. Antes disso, eu diria que o outro trabalho, que na verdade foi o primeiro grande trabalho, foi o do decreto da acessibilidade. É o decreto 5296, que todo mundo conhece, talvez tenha sido aquele mais conhecido de todos, em 2004, quando o presidente Lula assinou, em dezembro de 2004, o decreto regulamentando as leis que já estavam feitas desde o ano 2000 e precisavam só da regulamentação. E esses decretos é que estão inseridos hoje na Lei Brasileira da Inclusão, né? É isso. Eu tenho curiosidade para saber como foi a nossa participação brasileira, na Convenção da ONU. Isso eu nunca perguntei para ninguém, nunca chegou essa informação para mim. Quem participou, quem foram as pessoas, quantas reuniões tiveram, quem foi nessas reuniões, como foi essa época? Foi que 2006, não é? Não, a ONU autorizou que se começasse o estudo da Convenção em 2001. Foi uma proposta do México. Na verdade, desde 1981 que se tentava fazer um tratado de direitos humanos para as pessoas com deficiência, né? Que são os direitos específicos. Mas só foi autorizada a proposta apresentada pelo governo mexicano em 2001. Em 2002 começaram os trabalhos. Primeiro pensou-se em fazer todo mundo reunido, depois viu que era melhor fazer por blocos regionais, né? E aqui para a nossa região as reuniões aconteceram no Equador, e nós fomos tanto a Carolina Sanches, que eu acho que até você conhece, se vier também, trabalhava comigo na CORD, e é gestora governamental da minha turma também, grande amiga, e
ela que nos representou, e o professor Adilson Ventura, que era o presidente do CONAD. Então, os dois foram ao Equador, com a participação da nossa diplomacia, que era forte nessa área, né? Sim, começou. Sim. E depois, a partir de tivemos, agora eu estou até na dúvida de errar o número de reuniões que foram, mas eu acho que foram 8 reuniões lá em Nova York, 2 por ano até 2006, aí que terminou. Né? Eu estive, Carolina foi em 2005 para Nova York, eu fui em 2006 2 vezes, e fiquei cada uma das vezes as 3 semanas de debates. Esses debates varavam à noite, era direto. Nós conversávamos com os governos, conversávamos com a sociedade civil. A convenção é forte porque ela tem justamente essa capacidade de ouvir, que ouviu a todos, né? E o lema, que é um lema antigo, nada sobre nós sem nós, foi a primeira vez que a ONU, de fato, prestou atenção. E foi a primeira convenção em que as pessoas que seriam os destinatários do tratado tiveram vez e voz. Voto não, porque normalmente não se vota, só se votou uma vez, que houve uma controvérsia. O restante por decisão de maioria dos países que participam. Todos os países participaram, todos os países da ONU, na época. 192 países. Então, foi uma coisa muito rica, uma capacidade. Olha, é uma experiência que eu levo para a vida inteira, porque é muito diferente você conviver com a maneira como as pessoas com deficiência de cada um dos diversas religiões, regiões, regimes políticos, tudo que é diferente está lá. E as pessoas com deficiência estavam. Alguns países que não levam delegação, outros levam. Daqui do Brasil, a sociedade civil foi apoiada por um projeto que era chamado Projeto Sul, e apoiou várias pessoas que estiveram lá, como a Flávia Vital, de São Paulo, a Laís Lopes, quem mais teve? Mara Gabrilli também esteve, a Flávia Sintra, Marco Pellegrini também esteve conosco. Eu não quero esquecer o nome de ninguém, Ricardo Tadeu, o que é hoje desembargador, Ricardo Tadeu Marques da Silveira, Marcos da Fonseca, e várias outras pessoas que estiveram. O nosso querido Dr. Joelson Dias, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Brasil, também esteve lá durante esse período todo, e espero não estar esquecendo a Regina Tala, que é do CVI, da Bahia, e várias outras pessoas que estiveram. Então, era muito rico o trabalho, e nós o influenciamos, viu? O Brasil teve voz ativa, influenciou a favor da educação inclusiva, a favor da igualdade perante a lei, para a questão da vida independente, que é um dos artigos que nós demos muita força, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito ao trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, graças à nossa legislação, e toda a parte de acessibilidade e a importância das línguas de sinais, e toda essa parte. E principalmente a educação inclusiva, porque nós já estávamos vivendo um período em que a educação inclusiva era o que o governo estava, digamos, usando mais recursos, preparando professores, preparando as escolas, mudando o conceito de educação inclusiva para todas as pessoas. E a convenção, ela traz algo que é muito importante, que não se pode deixar de dizer. As pessoas não podem ser discriminadas, e não é só isso. Entre as pessoas com deficiência não pode ter escalas de valores, dizendo que pessoas com deficiências mais severas têm menos direitos do que as pessoas com deficiências mais leves. Isso é abominável. Isso não pode ser entendido dessa maneira. Se é mais difícil você fazer com que haja educação inclusiva para pessoa com deficiência severa, o problema é do método, é do sistema educacional e não da pessoa.
São mais recursos que você tem que colocar, recursos humanos, recursos tecnológicos, livros, todas as situações precisam ser equacionadas e não as pessoas serem consideradas incapazes para algum tipo de atividade. É isso tudo que a convenção nos ensina. Eu queria, a Sueli Ingaúnes está dizendo que concorda plenamente com o Evandro que o conteúdo sobre acessibilidade deve permear a formação profissional. Cid? Eu queria sua experiência aí no âmbito da Convenção da ONU, né, e como a senhora coloca o Brasil em comparação com outros países em termos de legislação, políticas inclusivas. Como é que o Brasil... Porque a gente reclama muito aqui, mas a gente não sabe como é a coisa lá fora. O Brasil está bem no plano global? Ou, eu já escutei que em áreas, inclusive, seria líder, ou talvez estaria entre as lideranças, nessa área de educação inclusiva, por exemplo. Qual a sua opinião? Sem dúvida. Brasil? Nós somos muito bons. Desde a época, mesmo quando a convenção estava sendo preparada, o Brasil estava no 1/3 dos países que já tinha legislação sobre pessoa com deficiência. E não apenas ter alguma legislação, já tinha políticas públicas também. Agora, nós somos muito melhores em fazer, éramos melhores em fazer leis, mas nós somos muito ruins em implementar e cumprir as leis. Esse é o grande problema, pelo próprio sistema político brasileiro, com essa possibilidade de deixar de lado o descumprimento por parte dos gestores, tanto municipais como estaduais, e mesmo os gestores federais. Aí é que está a nossa falha, quando as políticas não são implementadas, ou então elas são implementadas ao arrepio da legislação, ou quando agora, eu acho que para susto e para perplexidade, para tristeza mesmo de muitos de nós, de repente vemos legislações surgindo na contramão da história da própria evolução desses 40 anos de movimento social mais forte das pessoas com deficiência. Quando você vê uma nova política de educação especial que vem propondo a volta das escolas separadas e vem propondo o ensino separado para os vários tipos de deficiência, isso é a contramão e isso está ao arrepio da própria convenção da ONU, que é constitucional. Isso é bom que a gente frise. Não é à toa que tivemos que entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação, né, de descumprimento de preceito constitucional, com o decreto que surgiu de repente. O que nós temos que fazer é melhorar a inclusão, dar mais qualidade à educação como um todo no Brasil. Mas não, parece que as coisas estão andando todas de cabeça para baixo agora. Mas não mesmo. A senhora viu, por exemplo, se estabeleceram agora, semana passada, um critério de vacinação para pessoa com deficiência, ou seja, o BPC, só podia vacinar a pessoa com deficiência, mas só quem tivesse BPC, ou seja, colocaram um recorte econômico que não teve nenhum outro momento da vacinação. Eu não entendi, não consegui entender, né, a motivação dessa história, ou seja, vinha vindo a questão etária, né, até 60 anos, quando baixou de 60, na terça-feira, quarta, que era dia de vacinação de pessoas com deficiência, só pessoas com deficiência com BPC. Né, como se as outras pessoas... Isso vem errado desde o início, porque pessoas com deficiência como um todo, como grupo já todo, deveriam ter... são grupo prioritário, porque vários outros grupos precisariam. Se eu tivesse tido a possibilidade de intervir dessa maneira, talvez um grupo eu tivesse vacinado antes de todos os demais, porque seria muito fácil de você localizar as pessoas que são as pessoas com síndrome de Down. E porque os estudos internacionais já mostram que chega a ser 10 vezes maior a vulnerabilidade no caso da Covid-19 e as pessoas com síndrome de Down, daí termos perdido tantas pessoas, né, com doenças mais severas.
E daí nós iríamos vendo os demais, mas dentro de grupo prioritário, não, e vacinando para e passo com idades mais altas, porque pessoas com deficiência com síndrome de Down também corresponde a uma idade mais alta, não pode ficar esperando, né, a essa história. Agora, depois surgiu a história do BPC, porque, na verdade, não tem vacina, né, Cid? O erro a população brasileira está sem vacina. Esse é o grande erro. E aí começa a haver recorte do recorte e lobbies passando à frente de pessoas que precisam. Todos precisam, nós sabemos disso. Tanto que pessoas jovens também estão perdendo a vida nesses mais de 430 mil pessoas que já faleceram devido a essa doença no nosso país. Tudo por falta de gestão. Isso me deixa indignada. Nós estamos com lideranças aí, com presidente, governadores e tudo mais, visivelmente capacitistas, né, que mostram o seu preconceito em várias ações. A gente viu aqui em São Paulo a questão do IPVA, que é outra questão que vai totalmente contra e na contramão da história, né? Eu cheguei a fazer uma crítica na época que isso aconteceu, dizendo o seguinte: a questão do IPVA não era questão não se pode restringir o IPVA punindo as pessoas com deficiência, quando o problema não estava nas pessoas com deficiência, estava na fraude. Sim. Então, você tem que coibir a fraude, tem que ser mais complicado, obviamente, mas tem que se coibir a fraude e não cortar direitos, né? Foi muito triste o que, né, algumas pessoas que a gente julga avançados acabam fazendo na prática. Eu acho que hoje em dia nós estamos vivendo de sustos, né? É o tempo todo você buscando que uma lei que era favorável, por exemplo, todos já sabíamos que R$70 mil era um limite muito baixo na isenção do ICMS, né? E aí, de repente, o que acontece? Em vez de aumentar o valor do limite do ICMS, vai o IPI e, através de medida provisória, cria também um limite de R$70 mil e passa para 4 anos. 4 anos já nem seria o maior dos problemas, mas os 70 mil já era um grande problema, né? Então, nós estamos vendo, e medida provisória não é um instrumento adequado, porque isso não tem nada a ver. Se havia excessos, se havia diagnósticos que não caberiam, é porque também não se fez o que a Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015, e deu até janeiro de 2018 como prazo para estar pronto o instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência, e até hoje nós não temos. Quer dizer, um outro atraso muito grande que está prejudicando as pessoas com deficiência, inclusive está prejudicando na hora H agora da vacinação, porque você não tem um comprovante de avaliação que seja igual para todas as pessoas, né? E, de novo, foi prorrogado o prazo, mas eu acho muito difícil que isso fique pronto esse ano e não tenho... Acabei saindo até do grupo de trabalho interinstitucional, porque tinha sido convidada pelo CONAD, e o CONAD, em plenário, de uma forma acertada, entendeu que nós já temos um índice de funcionalidade brasileiro, versão M, né, modificada, que poderá ser rapidamente melhorado para entrar em vigor e, com isso, regulamentar o artigo 2º da Lei Brasileira da Inclusão. Mas o governo está demorando demais com isso, né? Sabemos que houve mudanças, uma série de problemas, mas o prazo já está são mais de 3 anos de atraso já. É muito complicada essa história. Evandro Guimarães está dizendo, ao mesmo tempo que o governo anda na contramão em relação à pessoa com deficiência, o movimento de luta dos direitos da pessoa com deficiência está perdendo impulso. Verdade, Evandro. Isso vem acontecendo mesmo. Mas, doutora Isabel, a senhora estava no Rio de Janeiro, daí começou a participar da secretaria, começou a conhecer as pessoas de São Paulo, as pessoas de Brasília, daí foi convidada para ir para lá, daí foi para a ONU, daí viu essas experiências em todos os outros países, outros lugares,
e começou a demandar e começou a levar para a sua, como se chama, na sua iniciativa, o que você achava que precisava ser feito para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Agora, a minha pergunta é a seguinte: claro que o Rio de Janeiro e São Paulo estavam em fases diferentes do resto do Brasil. As demandas que chegavam na sua mão, quais eram? As pessoas pediam o quê? Na verdade, as pessoas sempre pediram os equipamentos, a reabilitação, os equipamentos para o seu uso no dia a dia, nas órteses e próteses, todas essas, e alguns instrumentos de trabalho, e trabalho, oportunidade de trabalho, o cumprimento da legislação de cotas, e o cumprimento também das cotas nos concursos públicos. Essa era uma grande demanda das pessoas com deficiência, continua sendo. Sem fiscalização, isso não acontece, né? Então, nós tivemos um grande trabalho, os concursos públicos tiveram que ser alterados até que se corrigissem os editais para que seguissem a legislação. Então, eram as empresas e o próprio governo que não cumpriam. O governo, aí eu digo federal, estadual e municipal, que fazia o concurso e não colocavam. E a mesma coisa as provas com as devidas adaptações que hoje estão de uma maneira organizada no artigo número 30 da Lei Brasileira da Inclusão. E antigamente era através de portarias que nós tínhamos isso. Mas, olha, eu acho que o Brasil inteiro pedia mesmo era que a acessibilidade fosse cumprida. Acessibilidade para cada um das necessidades das pessoas com deficiência visual, das pessoas com deficiência auditiva, né? A língua brasileira de sinais foi em 2002, que foi regulamentada. A profissão de intérprete, por exemplo, só foi regulamentada em 2010. Olha o tempo que se leva até conseguir que uma profissão, de fato, seja regulamentada no Brasil, e não foi falta de empenho, tanto do MEC como nosso na Secretaria de Direitos Humanos. Isso foi um grande acerto. Em 95, a área da pessoa com deficiência saiu da assistência social e foi para a área de direitos humanos, e é onde até hoje permanece. E em 2009, nós conseguimos fazer com que uma coordenadoria se transformasse numa Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que permanece também, né? E de lá para cá sempre foram pessoas com deficiência, com vários. Eu fui a primeira pessoa com deficiência a ser a titular da coordenadoria e depois da secretaria. Mas, depois disso, continuaram sendo pessoas com deficiência. Agora, é importante que, quando a gente chegue lá, a gente lembre que não é só a nossa deficiência, né? E sim todas as deficiências. Esse é um ponto importantíssimo. Muitas vezes bem me diziam lembrada. que eu estava esquecendo da deficiência física. Eu falei, não, essa eu não vou esquecer nunca, basta olhar para mim que vocês vão ver a cadeira de roda, né? E importante é que eu me lembre muito bem da outra, e daí que nós fizemos a legislação do cão-guia, e toda a legislação de legendas, a legislação de audiodescrição, da parte de acessibilidade, e essa é a parte importante, que você lembre de todos de uma maneira equilibrada, equânime, e que procure juntar as pessoas e não afastar. Esse é o mais importante, né? Denise Maria Rezende Faria está dizendo: olá, doutora Isabel. Em nome da APARU, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, desejamos um feliz aniversário. E eles, da APARU, pautam todo o trabalho seguindo a linha de trabalho do CVI. Cid. Bom, meio-dia e 4, né, a gente, né, uma das nossas regras é fazer essas lives em 60 minutos. Nós já estamos passando um pouco disso. Eu queria fazer uma última pergunta para a doutora Isabel. É o seguinte, e agora, né? O que fazer? Qual a sua dica, qual a sua recomendação para as pessoas que atuam no movimento político das pessoas com deficiência, dentro dos quadros, né, diversos aqui e ali que a gente vem encontrando, mas também pensando na própria evolução do movimento e da evolução
das próprias demandas e das próprias pautas, o que fazer? Olha, eu acho que nós devemos dar mais poder às novas gerações, porque são vocês que vão tocar daqui para diante. A minha geração já fez o seu trabalho, é claro que a gente continua atuando quando é chamado e tudo mais, mas tem novas gerações, existem associações novas também, tem se formado redes, tem a Rede Rede Inclusão, com várias associações, uma luta que ninguém pode deixar de lado, que é a luta pela educação inclusiva. Essa nós não podemos perder. Essa diz respeito a todas as pessoas. Todas devem estar nas mesmas escolas, porque se você não junta quando é criança, não adianta pensar que isso vai acontecer no futuro, que vai ser lá no mercado de trabalho, que vai ser na sociedade como um todo. Não. Você coíbe a discriminação e o preconceito quando as crianças convivem. E nós temos que exigir que haja os recursos para que as crianças, mesmo com as deficiências mais severas, tenham uma qualidade de atendimento educacional que nós desejamos para todos os brasileiros. Esse é o ponto mais importante que eu acho que nós devemos lutar. E lutar pelas leis que já estão aí, fazer com que a lei brasileira da inclusão seja respeitada, que os artigos que ainda não foram regulamentados, que o sejam, fazer com que as prefeituras cumpram a regulamentação de acessibilidade do transporte público, porque por mais que a gente se preocupe, como nós já comentamos aqui sobre automóveis e compra de automóveis, isso será sempre uma parcela menor da população. Todos nós também temos, mesmo que você tenha um carro, você também tem o direito de andar de ônibus acessível, tem o direito de andar de trem acessível, de metrô acessível, né, de todos os recursos de transporte. As calçadas no Brasil são vergonhosas para todo mundo. Então, eu acho que está na hora de a gente puxar as orelhas aí dos prefeitos e dos governadores também naquilo que cabe às políticas estaduais. Eu gostaria muito que o movimento não deixasse que as coisas se perdessem, que o movimento procurasse se unir e não lutar de forma fracionada. Claro que há especificidades que aí sim o grupo do transtorno do espectro autista tem que pensar e explicar direito, tem que ser ouvido naquilo que ele precisa, que as pessoas com deficiência psicossocial da mesma maneira, com a deficiência auditiva, com a deficiência visual, com a deficiência física, a deficiência múltipla, as pessoas surdo-cegas, que muitas vezes são esquecidas, a deficiência intelectual, que ainda é muito desvalorizada no Brasil. Então, cada um nós sabemos que tem uma especificidade, mas essa luta não pode ser assim tão fracionada a ponto de perder a força e fazer um cabo de guerra dentro do próprio movimento. Então, eu desejo que o nosso movimento tenha a força que há 40 anos atrás nós tivemos no Ano Internacional 1981. E, Severo, se aí agora pudermos comemorar as 4 décadas, né, podemos fazer justamente essa força voltar ao movimento das pessoas com deficiência. E é o movimento que tem que dar o impulso. O governo não faz nada sozinho. Eu estive no governo, né? E posso dizer que muitas vezes você está no governo, você quer fazer, mas falta mesmo, falta apoio lá dentro do próprio governo, de uma pasta, de outra, de orçamento, às vezes há leis equivocadas que você tem que tentar impedir que sejam aprovadas no Congresso ou mesmo sancionadas pela Presidência da República. Então, é um movimento social que tem que lutar e manter forte as associações e os conselhos de direitos. A Débora Leme está perguntando se a gente tem uma lista de presença. Não temos, as pessoas podem entrar nessa live, nesse webinar abertamente, e quer saber se vai receber certificados. Não, Débora, não teremos certificados. A Eliane Pellegrini Ranieri está dizendo, é sempre uma aula ouvi-la, doutora Isabel, e precisamos muito do seu conhecimento, orientações e vivências para nos guiar
e levar adiante os nossos desafios. Cissa Cordeiro, excelente, doutor Isabel, gratidão. Luiz Alberto Ruferil, excelente live, adorei, gratidão. Eliana Pellegrini, de novo, já nos deu um roteiro de trabalho claro e objetivo para levarmos adiante nosso trabalho. A Sueli Ingalmes, de novo, muito bem colocado, doutor Isabel. Mas eu fiz uma pergunta, quando a senhora estava em Brasília, naquela posição de bastante destaque, o que demandas chegavam na sua mão? E a senhora respondeu claramente, as pessoas pediam um monte de coisa, mas basicamente eram acessibilidade. As pessoas queriam se movimentar, queriam ir para cá, queriam ir para lá e queriam trabalhar. Essas eram as duas coisas que elas mais queriam. E agora a minha pergunta, e os governos? Eles também demandavam? Porque os governos tinham que adaptar os seus prédios, tinham que fazer transporte público acessível, tinham que fazer as coisas. Eles se interessavam em fazer isso ou eles tinham que ser empurrados pelo movimento? Olha, 5.570, né, municípios que nós temos, talvez já tenha mais algum que eu possa estar esquecendo aí, é um número muito grande, é uma diferença muito grande, desde um município do tamanho que é São Paulo, até um pequeno município com menos de 5.000 habitantes, então as diferenças são muito grandes. Agora, nós vimos muitas vezes o dinheiro ficar em Brasília e não ser procurado pelas prefeituras. Por outro lado, vimos prefeituras, ao contrário, desejando fazer mais e buscando, inclusive, consultoria técnica para saber como eram as normas técnicas, mas hoje isso já é muito mais conhecido, né? Já temos normas para tudo. O que eu acho é que está faltando mesmo é o cumprimento, é a responsabilização. E precisamos de novas políticas públicas que ainda estão faltando. Nós não temos políticas de moradia adequada, de moradia para a vida independente, como determina a legislação, falta a questão dos cuidados, então, de políticas de cuidadores para pessoas com deficiência, ou outro nome que a legislação vem a trazer, no caso da educação, é profissional de atendimento educacional, né, profissional de apoio escolar, melhor dizendo, que é o que está na Lei Brasileira da Inclusão. Então, nós precisamos fazer com que todas essas legislações sejam, de fato, trazidas. E eu não estou vendo acontecer nada. E isso me deixa muito triste, porque falta, nós estamos andando para trás em algumas questões, nós só não andamos porque há um forte grupo ainda atuante, há muitos profissionais, por exemplo, auditores fiscais do trabalho, que lutam muito pelas pessoas com deficiência, Ministério Público do Trabalho também, por sua vez. Então, há instituições no Brasil, o Tribunal de Contas da União também tem trabalhado, e por aí vai. E eu não tenho como saber em todos os estados e municípios. Então, o que nós precisamos é juntar todo esse grupo e, de fato, com as associações, as redes, fazermos com que haja uma percepção mais rápida e dizer aos governos, façam também a sua parte. É isso que eu aguardo. Os governos, eles não têm feito a sua parte através das criações das secretarias estaduais e secretarias municipais para pessoas com deficiência, como foi o próprio Cid, foi secretário em São Paulo, a Mara Gabrilli foi secretária em São Paulo, Rio de Janeiro, hoje nós temos uma pessoa muito querida também na secretaria, e já tivemos outras pessoas, se eu não me engano, é a Helena que está Helena Werneck, que está aqui conosco. Isso, Helena Werneck está no Rio de Janeiro hoje, como secretária. Então, os governos têm feito isso ou são poucos que têm feito isso? Muito poucos, muito poucos. Nós temos no Piauí, já há alguns anos, né, uma secretaria estadual, mas não tem secretaria municipal. Tem superintendências em alguns estados, como na Bahia, o Alexandre Baroni, que eu já mencionei, que está há bastante tempo já na superintendência na Bahia, mas vários outros estados não têm, outros têm também, mas são poucos ainda. E muitas vezes não tem orçamento suficiente para manter as políticas. E esses órgãos, na verdade, o que eles devem fazer é muito mais a coordenação com as outras pastas, para que o tema
da pessoa com deficiência não seja esquecido em nenhuma política pública. Nós não precisamos duplicar políticas públicas. O que nós precisamos é ter um recorte sobre pessoas com deficiência em cada uma das políticas que são realizadas. É isso que está faltando. E esse impulso não está havendo. Não houve nenhuma... Eu não vi nenhuma reunião, não soube, mas também não sei de tudo, posso estar enganada, né? Claro. Mas não vi essa reunião como se fazia antigamente, justamente para fomentar que os estados criassem os seus órgãos gestores. E o que tem se visto é o CONAD fazendo um esforço muito grande para sobreviver, para não ser diminuído, mas assim mesmo a ANPID foi uma das instituições retiradas, a Comissão de Atos Normativos foi retirada do decreto do CONAD, então nós temos que tomar muito cuidado. Agora a OAB quase pode sair do CONAD também por ordens de governo, e são coisas que são muito difíceis de você depois reimplantar. Então nós não podemos perder aquilo que já está funcionando e de uma maneira adequada, né? Luiz Alberto Rufeil está dando aqui o seu endereço do Facebook para as pessoas poderem conversar com ele. Ele é conselheiro da cidade de São Paulo. A Sueli Ingaunes, de novo, está dizendo que o que precisamos é que a gestão seja inclusiva, contemplando essas preocupações. A Maíra, você tem alguma pergunta para a doutora Isabel? Não tem nenhuma pergunta. Doutora Isabel, eu só quero lhe dizer o seguinte. Primeiro, as suas considerações finais antes que eu encerre. Tá. Bem, meus agradecimentos mais uma vez a você, Sevieri. Desejo melhoras rápidas ao Rodrigo, que está lá no hospital, né? Que ele venha logo, que possa estar conosco nas próximas conversas. É um grande amigo, foi um grande parceiro durante o período em que vocês comandaram a outra feira, que foi a Reatec, e que a CORD sempre participou durante a minha gestão, de 2003 até 2010, estivemos juntos na Reatec. Então, é um trabalho que eu sempre dei muita importância e continuarei dando à nova feira que tá sendo esperada agora, logo que a pandemia permitir. Fica como últimas palavras o fato de dizer que eu acredito que há novas pessoas com deficiência que podem fazer um bom trabalho, precisam encontrar as maneiras de entrar tanto no nicho governamental como das associações e dos conselhos de direitos. Os conselhos de direitos têm que ter independência em relação aos governos, porque se o conselho for tiver que obedecer ao governo, como é o que nós estamos vendo em algumas situações, aí não adianta. O controle social não acontece. Então, nós precisamos fortalecer as associações, fortalecer o controle social através dos conselhos de direitos que estão na legislação e fazer com que os gestores entendam que a parcela da população brasileira de pessoas com deficiência tanto é eleitor, como pode ser votado, né? Como é pagador de impostos, é consumidor e tem todos os direitos, e esses direitos estão garantidos na Constituição brasileira e na Convenção da ONU, que tem o status constitucional. Fica aqui meu abraço a todos que estão nos assistindo e ainda vão assistir, porque o programa fica depois disponível. Muito obrigada, Zé Roberto. Quero agradecer a Maiara por estar presente aqui com a gente, nos ajudando. O Icon está com a gente aqui também falando. E, doutora Isabel, todo o agradecimento do mundo que eu posso lhe dar. Doutora Isabel de Loureiro Maior. Esse programa é feito por mim, pelo Cid Torquato e pelo Rodrigo Rosso. E nós três realmente estamos hoje com essa campanha da vida acessível para mostrar às pessoas que, além de lutar muito por si, por sua família, também lutam pelos outros. Isabel de Loureiro Maior, obrigado por você existir. O que você fez, o que você faz, o que você continua fazendo, faz a diferença na vida das pessoas. E isso é muito bom e a gente só tem a lhe agradecer e dizer para você, puxa vida, muito obrigado. Continue nos ajudando e agradecemos muito tudo que você já fez. Obrigado por ter participado hoje.
Até a próxima. Tchau. Tchau.